Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, né? Com essa mudança de tempo, né? Como muitas pessoas, elas começam a sofrer de rinite, tosse, nariz entupido, né? E um dos mais famosos, né? Uma das mais famosas doenças, acho que é comum entre a população é a rinite, né? E hoje a gente está aqui com a Natália, que é especialista em rinite, né? Doutora Natália, que é otorrino, né, Natália? Isso, prazer. Muito obrigada pelo convite, Sabrina. Tô super feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu também, fiquei muito feliz, viu? Que ótimo, isso mesmo. A rinite é super famosa. A gente vai conversar bastante dela hoje. Você é otorrino, né? Isso, eu Você sou foi médico madrinho- otorrino, aí eu fiz medicina, depois fiz a residência em otorrinolaringologia, né? A gente fala otorrino para ficar mais como fácil, apelido, mais rápido. né? Mais rápido, isso mesmo. E depois eu fui vendo, né, que a minha área dentro da otorrino, que o mais me interessava era a rinite mesmo. O nariz, a rinite, sinusite, alergias. Então eu fui me especializando cada vez mais nesse assunto e hoje, claro que a gente trabalha, né, com otorrino geral, mas o que eu mais amo fazer mesmo é essa parte de rinite. Você fez até uma especialização fora do Brasil, não foi? Fiz. Eu tive o prazer aí de frequentar a Mayo Clinic lá nos Estados Unidos, né? Um hospital bem famoso e foi super enriquecedor, foi maravilhoso, assim. Realmente lá eu pude aprofundar mais, né, na parte do nariz especificamente, né? Foi super legal, comecei meu projeto de doutorado lá, então foi uma época maravilhosa. E você tem um programa na Jovem Pan também, né? Isso, nossa, bem legal esse programa, né? A gente estava conversando aqui sobre ele. O Falando de Saúde foi uma ideia para trazer a medicina, né, a otorrino, os conteúdos de forma mais leve, né, e de atingir a população de uma forma diferente, né? Eu gosto muito disso, né? Igual você faz aqui, né? Um trabalho diferente, um trabalho que gratuitamente as pessoas podem ter acesso à saúde, né? E se conscientizar. Então, esse projeto surgiu e o pessoal lá da Jovem Pan abraçou aí comigo. E tá sendo muito legal. Toda quinta-feira de manhã, às 9 horas, eu e o Eloy, a gente conversa de saúde lá. Toda quinta às 9, então? Toda quinta-feira, às 9, 9h10. Tá. Então, a gente já vai ligar o rádio para escutar. Isso mesmo. Essa quinta agora, próxima a gente vai falar de cirurgia de amígdala, adenoide, as dúvidas que os pais têm, que normalmente é uma cirurgia bem comum em criança. Então vai ser super legal. Aí a gente pode mandar as dúvidas para você? Pode sim. É um programa que a gente consegue mandar as dúvidas ao vivo, porque o Eloy fica ali, né, com o computador da Jovem Pan aberto, pelo WhatsApp da Pan. E também pode mandar para o meu Instagram. Dá para mandar também no número que eu tenho lá, né? Do pessoal da minha equipe. Tá. Então, pode mandar dúvida antes, depois, durante. A gente legal. vai conversando. Bom saber. Então, vamos falar da rinite, né? Vamos. O que é a rinite? Vamos sim. Como você falou, né, eu acho que eu sempre gosto de falar isso. A rinite, realmente, ela é uma doença muito famosa. Ela é uma doença que está entre as doenças crônicas mais comuns do mundo, né? E, apesar disso, é uma doença extremamente, como a gente vai comentar aqui, negligenciada, né? É uma doença que, a princípio, como não mata, eu vou colocar a princípio, porque eu vou falar disso depois, né? Mas é uma doença que a gente acaba tendo muito descaso, as pessoas se cansam de tratar, e claro, não é fácil, né, lidar com uma doença crônica, mas como não tem aquela urgência, por exemplo, se eu não tratar essa pressão alta nesse momento, eu vou ter um infarto, né, e posso morrer. Sim. As pessoas, acabam deixando muitas vezes de lado e não entendem tudo de ruim que a rinite pode trazer na nossa vida, né? Mas respondendo a sua pergunta, a rinite, ela é literalmente a inflamação do nosso nariz, lá de dentro do nosso nariz, das estruturas que ficam lá dentro, né? Essas estruturas ficam inchadas, inflamadas, e elas produzem entupimento nasal, elas produzem coceira, elas produzem a coriza, que é aquele escorrimento clarinho, elas produzem espirros, né? Então, é esse processo que pode acontecer, e aí ele pode ser agudo ou crônico. Qual é a diferença, né?
O agudo, por exemplo, é uma gripe, é um Covid, ele causa, a gente não fica com o nariz todo ruim, né, Ele naquele causa momento. rinite, então. Ele causa rinite, Ah, exatamente. Um resfriado nada mais é do que um processo de rinite aguda, que vem e vai embora depois de uns dias, né? E o nosso corpo se recupera, o vírus vai embora e aquela inflamação vai embora. Quando a gente tem um processo de rinite crônica, né, que daí muitas vezes tem a ver com a genética daquela pessoa, a genética familiar daquela pessoa, ela vai desenvolver um processo de inflamação crônico, que tem muitas vezes ao longo da vida períodos de melhora e piora, mas ele tá sempre ali dando um oizinho para aquela pessoa. e existem tipos de rinite? Existem muitos tipos de rinite, né? Normalmente, quando as pessoas. Então, isso de separar já em aguda e crônica Já são 2 tipos. Já são exatamente, dois grandes grupos aí de tipos. Mas falando das crônicas, que são essas que as pessoas colocam aí como tudo é rinite alérgica, não é bem assim. Fala assim, eu tenho rinite alérgica. Será mesmo? Né? Depende muito do que te causa essa rinite. Tá gerando realmente um mecanismo alérgico dentro do seu corpo? E por que isso é tão importante? Porque não adianta uma pessoa que tem rinite não alérgica tomar antialérgico. Ela vai estar bloqueando um mecanismo que não está nem acontecendo no corpo dela, né? Por isso que é tão importante, não é só teoria, é uma teoria que a gente aplica na prática para melhorar a vida daquela pessoa, né? Mas, por exemplo, rinite alérgica, sim, dentro das crônicas, é a mais comum, que daí a gente vai falar bastante sobre ela, né? Rinite não alérgica, a gente abre um grande leque também. Por exemplo, tem rinite da gestante, que os hormônios ali da gestação vão fazer com que o nariz dela fique mais inchado, coçando, né? E muitas vezes depois da gestação aquilo passa, né? Assim como tem outras situações específicas da gestação, como diabetes da gestação, né? Sim. A gestação é algo bem à parte mesmo. Tem a rinite do atleta, que acontece um mecanismo ao contrário. Quando eu falo atleta, não são atletas profissionais, né? São pessoas que praticam atividade física, né? Nós, assim, da vida cotidiana e também atletas profissionais. Mas que estranho, né? Do atleta? Pois é super diferente, né? Porque quando a gente começa a fazer exercício, o nosso nariz ele tem que murchar as estruturas lá de dentro para que a gente respire melhor e a nossa performance melhore. A rinite do atleta é quando o nosso corpo está desregulado por algum motivo e ele faz exatamente o oposto. Então as pessoas falam, nossa, quando eu começo a fazer exercício, o meu nariz entope de um jeito que eu tenho que abrir a boca e tudo mais. Isso é muito ruim, né? Assim como o desvio de septo, que é a parede que divide o nosso nariz no meio, quando ele está torto, ele também atrapalha muito. Quando as estruturas do nariz, elas incham, também atrapalha muito a gente viver num geral, mas praticar exercício muito mais, né? A gente tem vários tipos de rinite. Rinite de ar-condicionado, rinite de mudança de tempo, rinite de produtos de limpeza, cheiros fortes. Tudo isso que as pessoas põem no bolo da rinite alérgica, na verdade, não são bem mecanismos alérgicos. São mecanismos irritativos. Ah, entendi. Então, existem pessoas mais suscetíveis a ter rinite, assim, geneticamente. Perfeito. Isso mesmo. E existe alguma doença que predispõe a pessoa a ter rinite? Tipo, ela tem asma, então ela tem mais chance de ter rinite. Sim, pergunta muito, muito interessante. Então, sim, né, a rinite, ela é uma doença genética, principalmente a rinite alérgica. Não necessariamente o pai ou a mãe daquela pessoa tem que ter, mas ela tem o gene. Sim. Em geral, sim, tá? No consultório eu sempre brinco que eu atendo os pacientes de grupo, de família, de dupla, porque sempre vem o pai e o filho, a mãe e o pai, a mãe e o filho, né? Porque realmente é uma doença genética. E no fim, às vezes, os pais trazem os filhos, mas sempre me falam, ai, doutora, eu também tenho, igualzinho ele, né? Então, é sim uma doença genética que passa de pai para filho. E a gente tem algumas doenças que estão associadas à doença alérgica. Por quê? Na verdade, a rinite alérgica, ela é uma das formas da gente manifestar alergia. Né? E como a doutora Tatiana explicou num podcast passado, né? Esse podcast tá super legal, então quem não ouviu, gente, ouçam. Esse podcast, o que ela colocou, né? Que a alergia, ela é um mecanismo exacerbado, é uma reação exacerbada do nosso corpo a um determinado agente. Né? Eu gosto de explicar para os pacientes que é como se o nosso corpo enxergasse o ácaro da poeira como um inimigo. E ele fica ali produzindo aquele monte de sintomas para combater aquele inimigo que não é um inimigo. Nem é tanto assim, né?
Ele não é um inimigo, mas o nosso corpo teima que é. Então, no fim das contas, isso é até um link legal pra gente puxar mais pra frente na nossa conversa sobre a imunoterapia ou vacina pra rinite, que ele vai agir aí nessa relação entre inimigo e não inimigo, né? Tá. Mas no fim, é isso. A rinite, ela é uma manifestação da alergia, que pode ser também aparecer na forma de asma numa pessoa, que pode aparecer na forma de dermatite, então aquelas lesões vermelhas que aparecem no corpo, principalmente em dobrinha de cotovelo, dobra atrás do joelho, né? A gente também pode ter conjuntivite alérgica. Em geral, as crianças que ficam muito coçando o nariz, coçam muito o olho. Isso é extremamente prejudicial. Mas isso aí é a rinite que causa mais uma conjuntivite, é isso? Ou não? Na verdade, é a alergia, Alergia que em aquela geral, pessoa né? tem. E ela vai manifestar. De várias formas. Exatamente. Aham. Tá no corpo dela, né? Tá. E aí tem gente que manifesta em todos os aparelhos, né? Tem gente que vai manifestar só no nariz, só no pulmão, só no olho. Mas a questão da asma é muito importante, porque a rinite mal controlada aumenta 3 ou mais vezes a chance de uma pessoa ter crises de asma. Entendi. E aquilo que eu comentei lá no começo, né, que a rinite é uma doença muito negligenciada, muito deixada de lado, ela não mata, mas a asma mata. Muitos pacientes, crianças e adultos, ao longo do ano. Então, as pessoas não sabem disso. Ah, mas a asma mata? Mata. Infelizmente, né, tem asmas que chegam num nível tão importante que a gente não consegue reverter e controlar esse processo, tá? É super grave, né, mesmo com todos os recursos, infelizmente, em bons locais, porque a asma pode, sim, ser uma doença muito grave. E tá totalmente relacionada à rinite. A gente, né, gosta até de colocar que é basicamente a mesma doença se manifestando no nariz e no pulmão. Entendi. Né? Só que no pulmão, como Mais é um órgão grave, né? vital, É. muito maior, muito mais importante, né, para fazer a troca de oxigênio, infelizmente, quando ele inflama, né, fecha ali de um jeito muito importante, pode levar a um desfecho fatal mesmo. Tá. E qual que é a diferença entre rinite e sinusite? A diferença São vários ites, né? São vários ites, muitas vezes. O otorrino é o médico das ites, né? Faringite, amidalite, otite, sinusite, rinite. Então, qual que é a diferença entre rinite e sinusite? Rinite, pensa que é a inflamação do nosso nariz, tá? A gente fala do compartimento central. Então, o nariz está no meio do nosso rosto. Então, é ali que o problema tá, dali para trás, né? Os seios da face são buraquinhos, né? Cavidades que a gente tem nos ossos da nossa face, que ficam aqui na testa, em cima da sobrancelha, do lado aqui, né, do nosso nariz, na maçã do rosto. Esses espaços, eles têm que ter ar dentro, porque quando a gente puxa o ar, a gente precisa que esse ar circule nesses seios da face, aqueçam, filtrem, umidifiquem, para ir com o pulmão pro pulmão com mais qualidade. Por isso que é tão ruim respirar pela boca, né? Que é uma das coisas que a rinite causa. Né? Ele vai direto sem passar por nenhum mecanismo de limpeza, de umidificação, de filtragem, né? E aí, esses seios da face, eles têm que ter ar dentro, tá? Quando eles ficam inflamados, que o revestimento deles, né? Que a gente tem um tapete, que é a mucosa, que reveste todo o nosso sistema respiratório, a boca, né? Que é aquela parte rosa que a gente vê por dentro. Quando isso está inflamado, produzindo mais catarro, secreção, a gente tem um processo de sinus, né, de seios, que é a mesma coisa, sinus da face, os seios da face, ite. Uma ite dos seios da face. Então, isso pode gerar sintomas bem parecidos com a rinite. Tem vários pacientes que falam, eu tenho sinusite. Eu sempre falo, será? Né? Muitas vezes é difícil pelos sintomas da gente diferenciar, saber. Né? Porque ambos podem dar aquela dor em peso na face, não necessariamente, mas o mais importante, normalmente, da pessoa com sinusite, ela tem bastante tosse, sensação de que o catarro tá caindo na garganta o tempo todo e não desce. Isso na sinusite? Na sinusite. E na rinite? Na rinite, a pessoa normalmente, ela tem um quadro mais, principalmente na alérgica, de escorrimento de coriza clarinha, de coceira, de espirros. Então é algo aquela pessoa que começa a espirrar e não para mais, né? Exatamente. A gente fala espirros em salvas, né? Que é aquele espirro um atrás do outro, né? E sim, a gente pode ter. Mas a rinite também dá dor de cabeça, porque é um processo inflamatório, né? Então é importante que procure. Eu sempre gosto de pôr isso, né?
A rinite, a sinusite, que seja, elas são doenças crônicas. Poxa, você não vai dedicar 1 hora da sua vida inteira, pelo menos, para procurar um profissional, para você entender daquele problema, né? Procure ajuda, porque o que você aprende, o que você adquire de conhecimento sobre você mesmo, numa consulta com alguém que estuda sobre aquilo todos os dias, é muito valioso, né? E assim, é uma doença que acaba no dia a dia gerando prejuízo para aquela pessoa, né? Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que às vezes não sente o gosto da comida, né? Então, assim, são pequenos prejuízos que ao longo da vida vão atrapalhando a vida da pessoa, né? Não, exato. Eu não coloco nem como pequenos prejuízos, né? Eu vou te explicar aqui como são enormes prejuízos, tá? Primeiro, essa questão do cheiro e do gosto, né? É super interessante isso, porque a nossa língua, na verdade, ao contrário do que a gente pode imaginar, ela só sente doce, azedo, salgado e amargo. Ela não sabe se uma mousse é de limão ou de maracujá. Quem sabe isso é o nariz, é o olfato, né? Então, é super interessante. A gente não sabe se a gente está comendo só pelo gosto, né? Uma torta de frango ou de atum, se a gente não estiver sentindo o gosto de nada. A gente sabe que é uma coisa salgada, que é uma massa que a gente está ali mastigando, mas o olfato, e sentir o gosto, tá relacionado até com questões depressivas, né? Porque é um dos dois grandes sentidos do nosso corpo, que é o olfato geram prazer, e o paladar. né? Que geram prazer, exatamente. Eu lembro que eu tive Covid e eu descobri porque eu perdi o olfato. Foi o único sintoma que eu tive. Gente, que coisa horrorosa perder o olfato. Eu comi e não senti o gosto de nada. Aí você não tem nem vontade de comer, né? Não tem vontade de comer. É desesperador. E você imagina o gosto gostoso, porque você sabe que aquele gosto é bom. E quando você põe na boca, você não sente. Exatamente, né? Tomar um cafezinho, aquele cheiro gostoso do café, né? Além disso, pessoas que não sentem o cheiro, né, das coisas, é extremamente perigoso. Porque ela não vai saber se um alimento já está estragado e ela pode ingerir alimentos contaminados. E ela não vai sentir cheiro de gás vazando, de comida queimando, né? Esses dias mesmo, eu tava também, né? Peguei Covid recentemente, perdi o olfato e o paladar. Na verdade, a gente perde só o olfato, né? Mas perdi o paladar, como eu expliquei. E eu, literalmente, a hora que o meu marido viu, ele... Nossa, você não viu que tá queimando aqui o negócio na frigideira? Não, porque eu não tava sentindo o cheiro de nada. E aí você se distrai com alguma outra coisa, vai pegar um negócio na pia. E existem, sim, vários relatos ao longo do mundo de casas que já explodiram, pegaram fogo, porque a pessoa deixa o fogo ligado, e né? não sente. E não sente absolutamente nada. Né? E eu já vi pessoas também com... Acho que talvez seja rinite mesmo, que passam a vida usando aqueles... Sorine, né? Aquelas... e aí fica a vida inteira nessa, né? Viciada no... Exatamente. Não sente o gosto direito e assim, aquilo se torna comum para a pessoa, né? Aquilo se torna comum para a pessoa. Exatamente. Voltando, né? Eu já falo dessas gotas daí, porque, meu Deus, isso aí é o terror do otorrino. Socorro, meu Deus do céu. É o nosso dia a dia, né? O nosso calcanhar de Aquiles são essas gotas, né? E no fim, o que mais que a gente pode ter de prejuízos, né? Como você colocou. Nossa, tantos. A rinite maltratada, ela aumenta o risco de asma, como eu já comentei. Ela aumenta o risco da gente ter problemas de olfato e paladar. Ela causa, muitas vezes, uma sonolência excessiva durante o dia, porque a criança e o adulto não dormiram bem à noite. Porque quando a gente deita, aí que o nariz, por outros mecanismos, né? Até de circulação, aumentam as estruturas. Parece que entope mais, né? Entope mais, é isso mesmo, né? Entope mais mesmo. Só que quando a gente tem um nariz bom, isso não incomoda a nossa vida. Mas quando o nariz já é ruim, quando a gente deita, aí que ferrou, se o paciente não respira nada, né? Quando a gente tá doente, né? Que é péssimo dormir. É horrível, né? É a pior hora do dia da gripe, é a hora que a gente vai dormir, isso né? Isso mesmo, Então, são pacientes que não dormem bem. Isso, para crianças e adolescentes, gera resultados catastróficos, né? Ela vai realmente, tem estudos já provando que a gente tem queda de desenvolvimento e aprendizado escolar. Por quê? Muitas vezes, um processo de aprendizado já é difícil, né? Pelas individualidades aí da criança, do adolescente. Agora, quando ela tá cansada, irritada, cada vez que ela passa a mão no rosto e que ela espirra, ela já perdeu o que a professora tá falando. Ela voltou ali.
né? É. Então, ela tem que toda hora ficar fazendo um resgate de raciocínio. Nisso, ela já se irritou. Nisso, ela já perdeu a concentração, né? perdeu a paciência, né? Então, uma criança que tá cansada, né? Que vai brincar no intervalo, ela não consegue brincar direito, porque ela tá ali toda cheia de E sintomas. fica até mais agitada, né? Super, né? Tem crianças que muitas vezes são colocadas como TDAH, até comportamentos autísticos. E não é nada disso. É só uma criança que não está dormindo bem. E está literalmente privada de sono. E a hora que a gente dorme, né? A hora que a gente produz vários hormônios, né? Principalmente a criança, né? Que está em desenvolvimento, né? Exatamente. É a hora que a gente vai consolidar ali nossa memória, conhecimento, aprendizado, que a gente vai descansar, né? E muitas vezes é difícil da gente pegar, porque às vezes não é só uma criança que tá dormindo durante o dia, não, uma criança extremamente irritada, agitada. Os pais falam, não, ela dorme bem, porque olha aí como é que ela é agitada durante o dia. Não, mas não é isso. Né? Essa irritação na criança excessiva é um dos sinais de que ela pode não estar dormindo bem à noite. Agora eu quero falar com você de um assunto que é meio polêmico, né? Fala. Que é sobre a relação da rinite com a alimentação. Né? Polêmico assim, né? Porque as pessoas elas acabam condenando muitos alimentos. Sim. Porque vem na internet e não tem estudos realmente consolidados sobre o assunto, né? Sim. Então, quais são os alimentos que realmente podem piorar a rinite, né? Que existem estudos que realmente têm um embasamento científico, né? Sim, com certeza. Primeiro que assim, né? Essa história de ficar, independente do profissional da saúde que seja, ficar pedindo aquele monte de exame de alergias de alimentos, isso não tem sentido teórico, né? Fundamento na medicina algum. Por quê? Às vezes a gente vai pedir um exame e vai vir com uma genética, por exemplo, de alergia do ovo. Mas quando eu como ovo, eu sinto alguma coisa? Não. Então, você tem a genética. E tem os sintomas, né? Exatamente. Você tem que ter a atopia, né? Entrando numa parte um pouquinho mais teórica, mas a atopia, eu sou atópica, a criança é atópica. A gente usa muito esse termo e às vezes não sabe o que significa, né? Então, atopia é a genética, aquela sensibilidade que o paciente tem de desenvolver um sintoma para alguma coisa, tá? Mas não necessariamente. Ele vai desenvolver, né? Exatamente. Tem gente que vai, por exemplo, que pode vir positivo no exame de camarão a vida inteira. E comer camarão e não sentir absolutamente nada. Não vai sentir nenhum desconforto, não vai sentir nada na pele, nenhuma coceira. É que a genética também, é assim, os nossos genes, eles são modulados, né? E a gente pode desenvolver ou não, dependendo do ambiente que a gente vive. E dependendo de uma série de fatores. Exatamente. Então, não quer dizer que se a gente tem o gene ou o polimorfismo para aquilo, a gente vai desenvolver, né? Perfeito, perfeito. Para nós, né, normalmente profissionais da saúde, principalmente nós especificamente, né, nutricionistas, otorrinos, alergistas, pneumos, a gente tem mais facilidade, claro, pela profissão de entender isso. Mas é muito difícil, muitas vezes, a gente explicar. E às vezes o paciente já vem ali com aquele monte de exame e eu falo assim, tá, mas para que pediu? Primeiro a gente vai pegar e vai investigar o paciente. O que você acha que te dá alergia? Né? Depois a gente vai pedir um exame que é complementar. Eu já peguei bastante paciente que já veio para mim com o exame pronto, né, de alergia. E falou, ó, não como ovo, não como queijo, não tomo leite, porque no exame veio exatamente que tinha alergia àquilo. Exatamente. Mas eu falei, mas você sente alguma coisa, né? Sim. Quando você come? Não sinto nada. Não sente nada, né? Primeiro que, em geral, os alimentos, eles vão dar mais sintomas no local que eles literalmente passam, que é estufamento, diarreia, sangue nas fezes, azia. Então, sintomas do sistema que digere eles, gastrointestinal. É mais incomum, diferente do ácaro, né, da poeira, do pólen, do pelo dos animais, que literalmente vai entrar no nariz e causar sintomas no nariz e no pulmão. Né, na pele, porque a gente tem contato com aquilo. Isso. Agora, o alimento já é mais difícil de causar sintomas respiratórios. Eles podem causar? Sim. Tipo, leite? Pode causar. Ovo? Pode. Amendoim?
são essas que você perguntou, né? Os que têm mais chance. Soja, amendoim, leite, ovo, mas não necessariamente. Eles causam, né? Não tem sentido algum a gente restringir uma pessoa baseada num exame. A gente vai se basear numa história clínica muito bem feita, né? E muitas vezes não é em uma consulta que a gente vai desvendar, a gente vai fazer testes, a gente vai pedir para observar em casa, trazer informações que muitas vezes a pessoa nem percebe no dia a dia. Então, ao meu ver, hoje a gente caminha para falar que uma boa medicina, até postei hoje isso no meu story, né? A boa medicina é a medicina personalizada. E quando eu falo medicina, não é né? medicina, né? É a nutrologia, a fisioterapia, tudo. É o que a saúde, ela é individualizada. O que é bom para você não é bom para mim. Claro que a gente tem os estudos, mas a gente vai adaptar os estudos para a realidade de cada um. Então, a gente pegar um alimento que muitas vezes é nutritivo, saudável, e condená-lo como algo que é ruim para todo mundo que é alérgico, não tem sentido. É o que eles fazem isso com leite, né? Exatamente. O leite especificamente, então, te respondendo abertamente, eu não retiro de ninguém. Eu vou retirar quando a gente começa a suspeitar que a gente está tratando, nossa, mas eu ainda tô com uma secreção espessada, parece que eu nunca melhoro, doutora, mesmo tratando. Vamos experimentar tirar o leite? Pra ver e aí, quando a gente melhora, fala leite, né? não é fingir que é só o leite líquido. Então, vamos tirar o leite. É leite condensado, creme de leite, queijo, iogurte, tudo, né? Exatamente, porque daí a pessoa come tudo menos, quando eu tiro o leite. Isso não faz muito sentido. Ou se não, tira o leite e continua comendo um monte de alimentos ultraprocessados e com vários corantes, vários com estabilizante, emulsificante. Que muitas vezes é o que vai inflamar o nosso pior, corpo. Exatamente. E não um leite de qualidade que tá ali, né, trazendo muitas vezes um benefício. Então, não gosto de tomar leite, eu sinto que me faz mal. Tudo bem, né? Não precisa tomar, né? Exato, não precisa tomar. Mas dizer que a gente vai remover algum alimento para todo mundo, isso a princípio não é o que se prega aí perante estudos, né? E alimentos como pimenta, chá muito quente, isso pode piorar? Pode, olha que legal, né? Isso entra dentro das rinites não alérgicas normalmente, tá? Claro que a gente pode ter alergia a algum componente específico, mas normalmente isso entra causando um mecanismo de aumento e diminuição dos vasinhos de dentro do nariz. Tá. É o mesmo mecanismo das gotas descongestionantes. A gente até pode puxar o gancho delas, né? Tá. Esses alimentos, então, calor muito intenso, pimenta, qual o outro exemplo que você deu? Chá quente. Chá quentes, alimentos quentes, né? Eles podem, sim, fazer com que os vasinhos do nosso nariz tenham uma dilatação, né? Às vezes, e aí, muitas vezes, eles vão aumentar o volume daquela estrutura que tem dentro do nariz para ajudar a gente a respirar melhor. E aí, a gente vai ter entupimento, escorrimento. O idoso, muitas vezes, né? A gente até associa muito essa rinite vasomotora ao idoso. Porque o idoso, às vezes, por envelhecimento natural, ele vai perdendo essa capacidade de comer uma coisa quente ou muito gelada e meu nariz vai ficar estável. Ele vai perdendo isso e muitas vezes o idoso tem escorrimentos de coriza super desagradáveis aí na hora das refeições. Porque são mais sensíveis, né? Porque são mais sensíveis. E essa rinite que chama rinite gustativa? Isso, exatamente, rinite gustativa. Essa mesmo, que é um tipo de rinite, muitas vezes, que causa esse aumento e diminuição dos vasinhos. E aí a gente vai ter, com esse gatilho, ou algum alimento específico, ou o processo de quente e frio ali na nossa boca, que é muito perto do nariz, a gente vai ter esse mecanismo de rinite. E tem tratamento, tá, gente? Isso é importante dizer. O idoso não precisa ficar sofrendo com isso. É muito desagradável. O idoso ou qualquer pessoa, né? Tenho pacientes que não são idosos e tem. Às vezes é muito desagradável, principalmente em ambiente social. Ele tá numa festa, ele vai tomar uma cervejinha, ou ele vai começar a comer num restaurante. Ele tem que levantar e ir pro banheiro, porque pinga. É muito. Escorre mesmo. Tá. E a gente tem medicamentos, inclusive, interessantes para ser usados assim. Vou começar a comer, eu pingo, e aí você não tem aquele mecanismo de liberação. Nessas horas que ele vai, né, sair no restaurante, fazer alguma coisa diferente, exatamente. Assim, né? E como que a gente pode prevenir rinite, né? Isso é super legal mesmo, porque rinite é algo genético, né? Você prevenir... Não tem cura, né?
não tem cura. O mais próximo da cura que a gente chega é com a imunoterapia, né? Que a gente vai comentar dela e é um dos focos aqui da nossa conversa hoje. Mas a rinite, como que a gente pode pensar em prevenir? Ela é uma doença do sistema imunológico, né? E a gente primeiro tem a pessoa que tem a genética para o sistema imunológico agir daquela maneira. Então, como que a gente dribla a genética, né? É difícil. Mas, por exemplo, parto vaginal, né? O parto normal, natural, é algo que pode ajudar. O processo de nascer dessa forma, digamos, nos torna mais resistentes a não produzir alergia. Isso é uma das coisas que pode ajudar. Claro, isso óbvio, né? Dentro Mas isso por causa da microbiota intestinal? Isso, também vaginal, da mulher, intestinal. Outro mecanismo de defesa interessante, e a gente tem estudos, né? Eu fiz uma live na semana passada com a doutora Juliana Otorrino, super bacana, tá lá no feed, para quem quiser ver depois, pessoal, no meu Insta, falando sobre os probióticos, né? Que é uma área que até a gente interage bem aqui, né? Os probióticos são aquelas bactérias boas, né? Explicando para o pessoal, que moram no nosso intestino, e a gente pode fazer uma suplementação, tomar algumas dessas bactérias a mais durante um tempo, para que a gente possa proteger o nosso intestino, que a gente chama de segundo cérebro, né? De tantos neurônios e células nervosas que tem, importantes. E o que tem a ver, né? Intestino com rinite, com doença alérgica. Hoje a gente sabe que tudo, né? E um dos mecanismos é proteger mais o nosso intestino. E esse mecanismo de proteção, né? Explicando de uma forma bem simples que as bactérias boas fazem, vão nos proteger de proliferar, né? Tanta alergia. Então, é até legal... A gente assimila menos as substâncias que não são boas, né? Protege a mucosa do intestino, como se ficasse né? mais fechadinha. Isso, né? Assim como a gente tratar a nossa rinite, a gente fecha o revestimento do nariz e se protege contra vírus e bactérias, no intestino é a mesma coisa. Mas né? sabe uma coisa importante da gente falar também, que você falou dos probióticos? O muito importante, além dos probióticos, é a alimentação saudável. Com porque certeza. aí você prolifera realmente as bactérias boas. Porque se você tomar probiótico e continuar tendo uma alimentação com industrializados... Elas vão morrer. Elas vão morrer, não vai adiantar nada. Né? Então, a gente tem que ter alimentação saudável. Exato. Né? E mais os probióticos para deixar o intestino bem saudável mesmo. Ficar né? pronto para aproveitar. Porque ela vai se né? alimentar realmente do alimento, né? Ela vai comer alguma coisa, né, gente? E ela não vai comer biscoito recheado, entendeu? Elas não gostam disso, né? Então, no fim, isso é legal da gente, né, utilizar junto com o paciente alérgico para proteger ele, inclusive para gestantes. Então, estudos mostram que isso é bem legal. O que eu posso fazer antes, já que eu sou alérgica, para tentar proteger mais meu filho de ser alérgico, né? Tentar priorizar fazer probióticos na gestação, claro, com supervisão médica, né, nutricional, por Deus. Priorizar o parto vaginal, se possível. O aleitamento materno é algo muito importante, porque ele vai fortalecer o sistema imunológico a não reagir contra algo, né, como o alérgico. A gente não ficar restringindo alimentos na infância. Então, o que a gente sabe hoje a partir dos 6 meses, com orientação do pediatra, que vá apresentando os alimentos alergênicos, ovo, leite, castanhas, camarão, para a criança, para que ela acostume com aquilo. E não vai ser apresentada lá na frente, o corpo dela vai falar, meu Deus, o que é isso? Né? E como aí fosse ela uma vai dessensibilização, né? Exatamente. Então, isso são coisas que podem, além de, claro, exercício físico, alimentação saudável, porque a gente vai ajudar o nosso sistema imunológico a não ficar tão reativo e inflamado com coisas que são saudáveis. Tá. Mas e em casa, assim? O que a gente pode fazer? Quais são as dicas que você dá para as pessoas que têm rinite e que às vezes não sabem o que pode fazer em casa para melhorar, ou às vezes fazem coisas que não podem, né? Que não podem, né? A gente até se encontrou, né, Sá, num evento bem bacana que teve esses dias e a gente falou sobre o travesseiro no sol, né? Já vou começar com esse paradigma aí que todo mundo fica inconformado, né?
Por exemplo, gente, colocar o travesseiro no sol não é tão interessante, não é bom. Porque o sol, o raio infravermelho do sol, ele mata os ácaros, mata, que é um dos principais causadores de alergia, né? Mas ele vai matar quando ele incide diretamente, né? Então, o ácaro tem que receber aquele raio do sol. O ácaro de coisas fofas, travesseiro, colchão, almofada, sofá, eles estão dentro das estruturas. Eles estão lá no meinho. E lá no meinho, o sol não vai conseguir incidir diretamente. Então, só vai deixar o ambiente quentinho e os ácaros vão amar. Eles vão falar, nossa, que bom, estão nos dando calor, vamos nos reproduzir mais. E aí, piora a alergia da pessoa, né? Eu lembro que tinha uma moça que trabalhava em casa que ela falava, vamos colocar o travesseiro e o colchão pra tomar um sol. Daí coloca tudo lá pra fora, né? Isso. Aí nisso e aí não é legal, né? Não, você tá criando ali uma comunidade feliz de Fora ácaros. os fungos também, que deve ficar ali, Exato, né? porque aumenta, né, o calor dentro do lugar. É diferente de você, óbvio, secar uma roupa ao sol, secar um lençol ao sol. Claro que é fininho, isso, né? um edredom, claro que isso é melhor, né? Seca mais rápido e tudo mais. Mas, em geral, travesseiro, sofá, almofada, colchão, não. Mas a gente tem que trocar de travesseiro de quanto em quanto tempo? O certo é trocar a cada 2 anos. Você fala, meu Deus, meu travesseiro tem 20 tem 20 anos. Mas você é alérgico? Não, então enfim, tudo bem, é uma né? coisa sua, né? Vai de como você se sentir melhor. Mas são aquelas recomendações que a gente tem estudos baseados, né, na vida útil. Os fabricantes, eles colocam normalmente que um travesseiro ali, para ele não ficar infestado de ácaros de um jeito que a lavagem, os cuidados não dão mais conta de matar, seria 2 anos. Tá. Então, poxa, se você tem um filho que é muito alérgico ou você é muito alérgico, vale muito mais a pena você economizar com outras coisas e trocar de travesseiro a cada 2 anos, porque aquilo para você é muito importante. Então, vai muito disso, né? De na consulta você explicar para aquela pessoa o que para ela realmente importa, né? Ela pode até escolher não fazer, mas que ela tenha consciência de que é importante para ela, né? Animais de estimação, por exemplo. A pessoa pode ser ou não ser alérgica a eles, né? Mas não tem jeito de sarar dessa alergia de animais, né? Tem com imunoterapia. Tá. Isso é muito legal, né? Isso é bem legal mesmo. Eu vou dar alguns exemplos para você depois. Mas os animais, eu também não gosto disso. Doa o animal. Primeiro que a pessoa não vai doar o animal, nem é correto e ético, né? Doar um animal, ao meu ver, que você já se responsabilizou por ele, né? E você já tem amor por ele. Ele é uma vida, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que, normalmente, a pessoa que adota ou compra um animal, ela ama o animal. E ela vai não voltar em você, vai perder a confiança em você e não vai doar o animal. Então, é muito melhor, ao meu ver, a gente, por exemplo, falar, tem como o animalzinho não entrar no seu quarto? Tem como ele não subir na sua cama ou no sofá? Tem como ele tomar banho, de acordo com o que o veterinário indica, uma vez por semana ou a cada 10 dias? Para que os ácaros e a descamação da pele dele sejam removidos do pelinho, né? A alergia do cão é do quê, do cão? Normalmente é da descamação da pele do cão, da caspa, entre aspas, que a gente tem, né? Descamação da nossa pele, os animais também. E da saliva do cão e do gato. E aí o cão e o gato se lambem para se limpar. E aí a gente pega neles e a gente tem contato tanto com a descamação, que fica na casa e neles, quanto com a saliva deles, exatamente. Então, tem aspirador específico, gente, de pó, para que a gente possa, né, que aqueles que... É o mesmo filtro que tem nos aviões, que é o filtro HEPA, ou filtro de água, que é muito legal, e são aspiradores com valor super em conta, porque o que muda o valor do aspirador é a potência dele, não ter esse filtro ou não. Então, esses filtros são muito legais. É um aspirador com filtro diferente, é isso? Um filtro diferente, um filtro que a partícula do pó, ela não volta para o ambiente. Porque se a gente for ver a vassoura, totalmente, né? A vassoura levanta tudo e mais um pouco. Levanta até o que não tem, né? O aspirador comum, ele é muito melhor que a vassoura, mas ele, se a gente olhar, eu tinha um antes e agora eu tenho um com filtro EPA, e eu consigo perceber claramente a diferença. Ainda mais quando tem luz batendo no ambiente, você consegue ver os pozinhos voando. Tá. E esse que eu tenho agora, nossa, você basicamente não vê coisas voando, porque ele chupa e não devolve. Entendi. Então, para quem tem alergia, vassoura é o pior negócio. Vassoura você joga fora, né?
Melhor aspirador mesmo. Mas muito melhor. É basicamente assim, eu falo, você esquece a vassoura. Você vai usar a vassoura para esfregar um banheiro molhado, coisas do tipo. Mas varrer o ambiente... Pra varrer, né? Às vezes você quer varrer algo grosseiro do quintal, Sim. claro, tudo bem, né? Mas algo interessante pro alérgico que faxina a própria casa ou a casa de alguém é usar máscara. A máscara ela é legal porque as partículas vão evitar de entrar em você. Talvez quando você estiver ali mexendo com algo molhado, você tira. Mas quando você estiver lidando com o pó, você coloca. Porque, na verdade, são micropartículas, Micropartículas, né? Você né? nem vê, às vezes, Não, né? é algo invisível, né? Invisível Não é aquele mesmo. pozão, né? Não é uma... a areia, né? Não é isso. Então, realmente, cobrir a nossa cama com algo que a gente não usa pra dormir é muito legal. Porque muitas vezes a gente vai forrar a nossa cama e ficar exposto ali com o nosso próprio edredom ou colcha, que é bonita e serve pra cobrir. Mas pro alérgico isso é péssimo. Por quê? Cai pozinho na cama. Por mais que o ambiente seja limpo. Cai pozinho porque o ônibus passou lá na avenida, sei lá onde, e esse pó é muito fino, ele voa quilômetros, né? De uma cidade poluída. E quem mora em sítio, o ar é mais limpo, mas tem muito mais terra. Sim. Né? Então, sempre vai ter partículas caindo na nossa imaginei cama. Isso. Isso é algo que é o segundo paradigma do consultório. Todo mundo, meu Deus, eu acho tô que todo fazendo mundo errado. já, pra facilitar, já põe o lençol, o cobertor, sei lá, e o edredom, e depois só tira ali e dorme, né? Daí pode fazer isso, tudo bem, mas você coloca alguma coisa ainda por cima daquilo, tipo um cobre-leito mesmo, que você não usa pra dormir. Tá. Aí à noite você enrola aquilo no pé da cama, sem ficar com muita chacoalhação pra não voar a poeirinha. E de dia você puxa de volta pra cima da cama, cobrindo inclusive o travesseiro pra não ficar caindo pozinho no travesseiro. Ou você põe, se quiser deixar o travesseiro em cima da cama, né, mais bonito, você bota uma capa nele. Em cima. Cima. Mas assim, e em quarto de criança alérgica, não é legal ter tapete, essas coisas, não cortina. Às vezes eu até brinco, né, que eu fiz um post hoje sobre isso, que é difícil o paciente morar na casa fantasma, né? A casa não tem nada. Então, não tem morar numa casa bonitinha, né? Exato. Eu falo assim, nossa, gente, mas que sacanagem, né? A pessoa não tem um tapete, não tem uma cortina morando na casa fantasma. Então, assim, a gente não precisa morar na casa fantasma, mas a gente pode ter escolhas, né? E assim, tem graus e graus de rinite. Nossa, minha rinite é um negócio absurdo. Você vai ter que ser um pouco mais agressivo. Minha rinite é tranquila, me ataca aí 1 vez, 2 por ano. Você pode ser mais liberal. Agora, priorizar cortinas, porque às vezes o ambiente precisa da cortina, por claridade, por necessidade. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue dormir num quarto sem cortina, porque dormir no escuro faz bem à saúde. É importante, né? Então, é isso que a gente precisa individualizar. Não é ficar jogando um monte de regra, falando, tira as cortinas, dou o cachorro, porque isso aí, né? Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, a cortina, é legal a gente ter cortinas que sejam mais fáceis de lavar. Que você faça ali de um jeito que seja legal alguém que saiba remover a cortina e lavar a cortina. Tem um produto bem interessante, no meu Insta que ele é um acaricida, ele mata o ácaro. E ele chama ADF Plus, é algo novo, né? Sem nenhum conflito de interesse, eu não sei se tem outras marcas parecidas no mercado, mas essa é de uma marca que chama Alergoshop. Ela é legal, a gente compra pela internet, custa em torno de uns R$70, mas dura bastante. Mas você lava com esse produto? Não, é um spray que você borrifa. A cada 15 dias, você pode borrifar em sofá, couro, bicho de pelúcia, tapete, cortina. Na cama, o próprio fabricante não recomenda. Ele recomenda que deixe arejado, porque se a gente às vezes cobre, pode ficar úmido. Tá. Mas nas coisas expostas, é super interessante. Não é tóxico para ambientes que têm animais de estimação e nem crianças. Então, ele é bem legal. Ele tem um cheirinho gostoso. E, no fim, ele é legal para ajudar a manter. Assim, toda semana eu vou lavar um tapete. É difícil, né? Caro, difícil, não tem onde secar. Então, muitas vezes esse produto, ele ajuda a gente a dar uma manutenção à nossa casa, que a gente consiga fazer borrifar uma aguinha transparente. Legal. Bem legal esse produto também. Então, tem várias dicas interessantes, né? Limpar os filtros do ar-condicionado. Isso que eu ia falar, ar-condicionado causa rinite? E, inclusive, esse produto ADF Plus, a gente consegue pôr no filtro do ar. Olha que interessante, a gente borrifa nele ali. Isso é legal. Sim, o ar-condicionado, ele não é um vilão. Ele é um vilão se a gente usar ele muito frio, muitas vezes para pessoa que tem rinite a 16 graus, aquilo para ela vai causar rinite, né? Aquela rinite vasomotora que a gente comentou. E o filtro do ar com ácaro,
entupido é muito prejudicial. Então, a gente precisa fazer limpezas no filtro, troca de filtro a cada 6 meses. Não pode esquecer. E do A carro gente tem que também. anotar. Do carro também. Do carro, então, né, que a gente fica ali com o carro andando na Entra e poluição, sai, né? na estrada de terra. Então, com certeza, do carro também. Tá. Isso é bem interessante, assim, da gente fazer. Vamos falar agora da imunoterapia, então? Vamos. Imunoterapia. Então, pessoal, assim, tem várias formas da gente tratar a rinite, né? Eu falo que tem pilares que a gente não vai mudar para ninguém, que são os cuidados com a casa, que a gente vai, né, explicar o que cada pessoa consegue, pode, deve fazer. A lavagem nasal com soro fisiológico, que isso também é algo Que é aquela muito lavagem que eles bacana. mostram na internet, às vezes, que Isso. aperta de um lado e sai do outro. Aquela lavagem Nossa, é eu tenho super uma aflição legal. daquilo. Depois, eu faço sempre, né? Acostuma, e é bom, é Mas super até para quem não agradável. tem rinite, é bom? Até para quem não tem rinite é bom, porque a gente remove as impurezas do nariz. Tem gente que não tem rinite, mas tem sangramento nasal por ressecamento, isso ajuda. A gente, muitas vezes, vai ajudar demais num processo de resfriado, porque ele tira a secreção e E ajuda a criança gente a pode melhorar fazer. desde o primeiro dia de vida. Uhum. Então, é muito seguro lavar o nariz de bebês recém-nascidos. Até é interessante, porque o bebê, ele não sabe respirar pela boca. Eles ficam desesperados. Então, se o narizinho deles está Top. entupido, como é que eles vão mamar em paz? Como é que eles vão comer? Principalmente o que acabou de nascer, que só mama, se ele tiver, mama o tempo todo, se ele tiver com o nariz entupido, Ele não vai conseguir coitado. mamar direito. E às vezes a criança se irrita, ela se joga pra trás, ela não ganha peso porque o nariz dela tá entupido. Uhum. Então, às vezes eu oriento os pais que de forma segura, no posicionamento correto, não precisa ter medo, né? Às vezes até legal no começo, assim, de vida, ou o pediatra pode ajudar, ou passar uma consulta com o otorrino para que a gente fale, ó, vem cá, vamos lavar junto, né? Senta aqui o bebê em você, pega uma toalha, vamos pegar uma seringa, olha, essa aqui serve pro narizinho dele, porque a pessoa tem medo, né? Eu Óbvio teria que medo tem. também. Exatamente, lavar o nariz de um bebê recém-nascido. Tem alguns sprays, que é aqueles Salsep, Marese, Rinossoro de bebê, que ele é legal, mas eu gosto muito da seringa, porque o pai chupa ali 1 ml de soro fisiológico, morninho, coloca no nariz. A criança pode tossir, mas ela vai engolir, vai tossir, vai pôr pra fora. Não vai afogar. Não vai afogar, né? Em geral, se o pediatra liberou, não é uma criança que tem nenhuma restrição, condição especial, ela pode sim lavar o nariz e deve desde o primeiro dia de vida. Por vários motivos. Primeiro, liberar a secreção. A criança vai se habituando a fazer a limpeza, porque o que às vezes a maioria dos pais fazem é querer lavar o nariz da criança quando ela tá doente. A criança já tá irritada, ela tá nervosa, não tá bem. Aí você ainda vai inventar um negócio novo, ela não vai querer. Né? Muitas vezes são crianças, às vezes, maiorzinhas, que já têm mais autonomia, elas não querem, elas, né? Então, é legal você... Já acostuma, né? Isso, até porque depois a criança mesmo, pequena, sob supervisão, ela vai criando autonomia para ela mesma, com essas garrafinhas da internet, muitas vezes, ela faz nela mesma. Né? Ela fica ali, o pai fica olhando e ela faz. Então, isso é legal para autonomia, ela entender que aquilo é um autocuidado com ela. Né? Então, tem várias coisas legais sobre a lavagem. E esse também é um pilar, né? A higiene ambiental, que são esses cuidados com a casa e com o nosso trabalho. A lavagem nasal. E aí a gente entra nas modalidades de medicamentos, né? Que podem ser os mais comuns. Antialérgicos, para quem é alérgico, sprays nasais. As gotas descongestionantes, gente, Nelsoro, Naridrim, Afrin, Aturgil, Sorine, não são tratamento para rinite. Elas viciam, tudo que fala de ruim delas não é mito, é verdade. Elas viciam, elas têm risco sim de dar arritmia, pressão alta, tem risco para gestante. Por quê? Lembra que eu falei daquele mecanismo de constrição? A constrição dos vasinhos, ela vai acontecer com esses medicamentos. Eles são puramente um... vasoconstritor. Exatamente, só isso que eles são, tá? Tanto que eles são a base, podem olhar, de oximetazolina ou nafazolina, que são esses produtos que murcham as estruturas do nariz, porque eles murcham os vasos, né? Vai causar uma diminuição das estruturas e o ar vai entrar. Só que depois ele causa algo que chama efeito rebote, que a própria estrutura... O vasinho mesmo, ele aumenta com tudo. Aí a dilata, criança, né? Exatamente. A criança não, Deus me livre, criança piorou, né? Aí é o adulto que usa. Ele vai ter uma dilatação de novo,
ele vai fazer o quê? Usar de novo. Usar de novo. Então, vicia? Se vicia. Normalmente as pessoas que têm, elas têm um no carro, um na bolsa, um na cama. E dá desespero, né? Se não desespero. tiver, né? Sim, porque eu sempre falo, né? Que não é pra você se condenar. Você usa o medicamento porque você não respira bem. Ninguém que respira bem entra um dia na farmácia e fala, vou pegar isso aqui pra ver se é gostoso. Ninguém faz isso. Mas se você não respira bem, procure ajuda. Não fique inventando coisa da sua cabeça. Olhando na internet, Olhando né? na internet, porque isso faz mal, gente. Isso traz risco à sua vida. Se você for uma pessoa que tem uma chance de ter pressão alta ou já tem pressão alta, um problema de coração, você pode ter um AVC, um infarto por causa dessas gotas, né? Principalmente se usadas de forma crônica. Claro que uma vez na vida, outra na morte. Poxa, eu tô muito resfriado. Posso pingar uma gotinha pra dormir 2, 3 dias? Claro que pode, a não ser que você tenha alguma contraindicação formal de algum outro profissional da saúde, mas claro que pode. O problema é que quem tem rinite respira mal todo dia. E a pessoa vai usar aquilo várias vezes, né? Todo dia. Então, esse é o problema. Eles causam perda de olfato, causam todos esses riscos que eu falei. Eles causam rinite medicamentosa. O próprio medicamento irrita o nariz. Tem risco de perfurar o septo, né? Então, é péssimo. Tá. Né? Isso não é os sprays que os otorrinos prescrevem, os médicos prescrevem, para tratar o nosso nariz, que normalmente são à base de anti-inflamatórios do tipo corticoide, né? Corticoide é outro mito, né? Faz mal. Sim, se usado de forma incorreta, sim, na verdade, faz acho mal. que todo medicamento usado de forma incorreta vai fazer mal, né? Exatamente. Mas os do nariz, eles têm uma taxa aí de absorção para dentro do nosso corpo de 0,1%. Principalmente os mais novos, né? E aí o médico vai saber te orientar quais são esses mais novos. A absorção é muito, muito, muito pequena. Então, é seguro para bebês, é seguro para adultos idosos, para gestantes, né, inclusive, é seguro sim, se usado de forma correta. Isso é uma modalidade interessante de tratamento, antialérgicos, né, anti-inflamatórios quando necessário, mas a imunoterapia, eu brinco que é o meu preferido, né? Porque ele não é um medicamento, ele é uma vacina, né? Ele é a mesma tecnologia de uma vacina. Então, a vacina não tem antialérgico, corticoide, coisas dentro dela. O que ela tem? Ela tem a própria coisa que a gente quer criar resistência. Então, né, o vírus da gripe tá lá picadinho, inativo, e a gente vai receber aquilo e o corpo vai falar, opa, vamos fazer... Você vai ensinar o seu corpo a fazer anticorpos contra aquele antígeno, Perfeito, né? Perfeito. E na rinite, o que é a rinite? É a gente criar excesso de anticorpos do tipo E de escola. Mas a gente quer criar anticorpos do tipo G de gato. A imunoterapia, ela transforma os anticorpos do tipo E em tipo G. Quando a gente toma uma vacina ou tem uma doença, se a gente for depois pesquisar lá, anticorpo tipo G da rubéola, a gente vai ver que ele tá alto. E ele é aquela imunidade que persiste, né? Ou para a vida toda, ou por um grande período de tempo. Aí depende muito da vacina. A vacina do tétano, por exemplo, é uma que normalmente dura uns 10 anos e depois a gente tem que ficar refazendo, de novo, né? A vacina da rinite, da alergia no geral, porque ela não serve só para rinite, ela serve para asma, para conjuntivite, para rinite, para dermatite, ela serve para doença alérgica, né? Ela é legal porque a gente vai adquirir essa imunidade por uns 10 anos e depois a gente começa a piorar de novo. Mas 10 anos, né? É muito tempo, né? Eu brinco que os pacientes que são crianças, eu brinco assim, o próximo ciclo quem vai pagar vai ser você mesmo, né? Eu fico brincando, já vai estar trabalhando, porque a pessoa já vai ser adulta, né? Então, isso é muito legal, porque a quantidade de medicamentos que ela vai deixar de utilizar nesses anos que ela ficar com o efeito da imunoterapia é muito grande. Fora a qualidade de vida, né? Qualidade de vida e economia financeira mesmo. Porque quando a gente se depara com uma imunoterapia de qualidade, ela tem seu custo, sim, de investimento. Ela é mais cara, né? Ela é mais cara se a gente Mas comparar... ela vale a pena, né? Isso. O tanto de remédio que você gastou durante 10 anos. Exatamente. Quando a gente põe no papel, se você comparar, claro que quanto você vai investir em 2 caixas de antialérgico e um vidro de spray num mês e o que você investe em imunoterapia em um mês, claro que essa conta básica, a imunoterapia dá mais. Sim. Mas se você diluir isso em 10 anos, dá muito menos. Então, é uma falsa ideia achar que a imunoterapia é cara. Caro é ficar a vida inteira
pagando medicamentos. Uhum. Porque medicamentos bons não são baratos. Não, e né? outra, e sempre tendo sintoma, né? Porque você tá sempre tomando medicamento, de repente você tem o sintoma de novo, Sim. porque a imunoterapia você vai ficar um tempão sem ter, né? Sem ter. É. Ou tendo muito pouco. Assim, Aham. eu fui pra aquela casa de praia puro pó e mofo. Aham. Claro, mas aí você vai tomar um antialérgico, você vai controlar. Porque seu corpo tá ali pronto pra não fazer a reação contra aqueles alérgenos, né? Uhum. E isso é legal, porque você tinha comentado dos animais de estimação, né? Isso é algo muito libertador pra quem ama animais num geral. E tem alergia, E né? tem alergia. Não é cura. A gente, infelizmente, assim como o diabetes, a pressão alta, a gente não pode falar a palavra cura. Mas a Organização Mundial da Saúde põe como potencialmente curativo. Uhum. Então, é o mais próximo, muito próximo Da cura. da cura. Tem pacientes que fazem o tratamento e nunca mais tem? Tem. Uns sortudos. Uhum. Mas, em geral, a gente fica aí nesse ciclo de anos que duram vários anos. E o tratamento da imunoterapia, ele é longo. Ele dura aí em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Só que você já nos primeiros meses já vai ter controle dos sintomas. Uhum. E vai melhorando cada vez mais. Então, não é que você precisa terminar o tratamento para ter os benefícios. Os benefícios já vão acontecer. Desde o começo do tratamento. Exatamente. E aí, depois que você interrompe, diferente dos medicamentos, ele vai durar muito mais, na verdade, os efeitos sem fazer o tratamento do que o tempo que o tratamento efetivamente dura, né? Entendi. E a então, gente os benefícios são maiores, né? Muito maiores, né? Isso é muito legal. É diferente de um medicamento que vai agir lá no final da linha. Ele vai tratar o sintoma. E dependendo do grau da sua alergia, você para o medicamento e, infelizmente, os sintomas voltam na mesma semana, Uhum. né? Muito bom. É muito legal, Que né? legal, Esse assunto. né? Eu gosto pouco. Nossa, dá pra gente ficar aqui falando, né? Até. Com certeza. Bom, nosso tempo terminou. Ai, infelizmente. que pena, foi legal, você tem que hein? voltar aqui pra gente falar de mais assuntos. Com certeza. Com certeza. Então, obrigada, Natália. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Parabéns pelo seu trabalho, né? Não é fácil, eu sei. A gente sempre pensar nos convidados com carinho, a gente escolhe, né? Pra gente trazer qualidade pras pessoas de informação. Então, eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.